Palestra de bolso, ciência e espiritismo. Charles Richer, o admirável pai da metapsíquica, Prêmio Nobel de Fisiologia, estudou durante 40 anos os fenômenos extrasensoriais, concluindo pela existência do ser humano de um sexto sentido. Na atualidade, desde os albores do século XX, poderíamos recordar as investigações dos pais da parapsicologia no ontem próximo, enquanto hoje iremos aprofundando observações nos estudos da transcomunicação instrumental. Para então constatarmos que todos eles passaram pelo crivo de acuradas investigações científicas. Allan Kardec disse que o Espiritismo é uma ciência não convencional, porque é uma proposta filosófica de consequências ético-morais religiosas, cuja estrutura está no fenômeno, no fato, e este tem sido comprovado em laboratório por descomprometidas ou mesmas reações estudiosas de cientistas europeus e do norte das Américas. Felizmente, o aspecto científico do Espiritismo vem merecendo cuidados por parte de dedicados pesquisadores e cultores do conhecimento acadêmico, da medicina, da biologia, da física quântica, da transcomunicação instrumental. Com o inesquecível engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, desencarnado há pouco tempo, em 25 de abril de 2003, o Brasil assumiu a liderança nas investigações da paranormalidade, da mediunidade, graças aos esforços hercúleos do querido pesquisador que deixou inestimável material reunido no seu instituto na cidade de Bauru, de São Paulo. Enquanto o eminente professor Herculano Pires penetrou a sonda da interpretação filosófica no organismo doutrinário do Espiritismo, ampliando o campo das informações, com sabedoria e propriedade, o engenheiro Hernani o fez na área da ciência. Na atualidade, diversos estudiosos permanecem, inclusive em respeitáveis universidades, realizando trabalhos significativos nessa área, entre os quais somente citaremos alguns, como Dr. Nubor Facuri, Sérgio Felipe de Oliveira, dentre outros. O que mais estudavam? A glândula pineal, que vem sendo desvendados os seus segredos em torno da sua contribuição indispensável no exercício da mediunidade. Muitas associações médico-espíritas estão trabalhando no campo científico, especialmente a respeito dos transtornos neuróticos e psicóticos, dos desvios profundos de condutas e das fobias. Desde os primórdios das experiências que foram realizadas por Monsenhor Allan Kardec, constatando a realidade da vida além da morte, que novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas em diversas áreas e campos de investigações científicas. Nos Estados Unidos, o juiz Edmond da Suprema Corte de Justiça de New York, entre outros, constatou a sobrevivência da alma através da mediunidade da própria filha, de nome Laura. Posteriormente, a médium Eleonora Piper, ou Piper em inglês, foi pesquisada durante 40 anos por cientistas da América e da Europa, jamais sendo surpreendida em fraude, sempre atestando a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Na Inglaterra, Sir William Crookes, durante quase 4 anos, experimentou a mediunidade de Florence Cook, adolescente de menos de 14 anos, em trabalhos de materialização, ectoplasmia e a presença de eminentes sábios estudiosos, quando puderam medir o pulso, a temperatura, os pulmões e a estatura do peso de Kate King, espírito
que se apresentava tão real como antes era da morte, havendo sido fotografada a sós ao lado da médium e do experimentador. Na França, o professor Charles Richer criou a metapsíquica para explicar os fenômenos mediúnicos e examinou a grande maioria dos médiuns europeus, constatando a sobrevivência espiritual. Na Itália, o professor Cesario Lombroso estudou a mediunidade de Eusápia Palladino, confirmando a continuidade da vida após a morte. Na Rússia, o médico Alexander Aksakov dedicou-se a examinar, dentre outros, a mediunidade de Daniel Douglas Home, que foi concominado como médium dos reis, em face das reuniões que se produziam em diversas cortes europeias com a presença dos seus príncipes e governantes, inclusive a rainha Vitória. No século XX, as experiências da parapsicologia confirmaram a sobrevivência da alma, especialmente aquelas que foram produzidas pelo Dr. Joseph Banks Heine, considerado o pai dessa doutrina. As pesquisas científicas são indispensáveis para o esclarecimento das criaturas humanas diante dos grandes desafios do conhecimento, como também nas mais profundas correlações e entendimentos dos mecanismos que se expressam os fenômenos mediúnicos. Desta forma, então, cientistas contemporâneos vêm estudando a glândula pineal, por exemplo, e outros departamentos cerebrais, a fim de aí localizarem as áreas da mediunidade, retirando-a do mitológico, do fantasioso, do sobrenatural, com a ingenuidade que muitos que estavam envolvidos com a mediunidade e suas manifestações cederam ao peso dos dogmas. Através das pesquisas com equipamentos modernos e sofisticados que hoje se dispõem nos gabinetes de investigações científicas, as análises assumem estudos sérios e facultam desvendar de muitos quesitos ainda não equacionados. Algo recentemente, uma equipe de cientistas da Universidade de Los Angeles, entre os quais o Dr. Michael Persinger, Villanu Ramachandran, Danan Zohar, respectivamente neuropsicólogo, neuropsiquiatra e física quântica, investigando o ponto de Deus no cérebro, concluíram por sua inteligência espiritual, isto é, a presença do ser espiritual no corpo físico. Seria fastidioso enumerar os fatos confirmados em laboratório que têm atestado a sobrevivência do ser e a disjunção molecular. Mas, particularmente a essas práticas, ainda destacamos a regressão de vidas passadas como importante elo de ligação, de confluência entre a ciência e o espiritismo. Eis um comentário breve sobre isso. Convém elucidar que a prática da terapia da regressão a vidas passadas não é espírita. Iniciou na década de 1970, passando a 1980, pelo psicólogo norte-americano Maurice Netterholm, de San Diego, e em seguida por outros eminentes psicólogos e psiquiatras e psicanalistas. É um procedimento respeitável que confirma a reencarnação, a interferência de espíritos infelizes em nossas existências, portanto de apoio aos paradigmas do espiritismo. Sou favorável a essa terapia, desde que recomendada e praticada por pessoas capacitadas, isto é, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, médicos que, ademais ao conhecimento acadêmico, tenham experiência no exercício de lidar com o subsolo da mente. No Brasil, recordamos-nos que foi a psiquiatra paulista doutora Maria Júlia Prieto Pérez quem deu início à sua divulgação da regressão de memória, havendo sido ela que trouxe ao nosso país, mais de uma vez, o eminente psicólogo Netterholm, que foi, por aqui, ministrar valiosos cursos ao respeito de como entender a regressão de memória e a maneira segura de utilizá-la. Certamente, essa prática não é constituída de milagres, que pôde solucionar todos os problemas e equações do ser, mas tem em pauta os problemas que devam ser atendidos das leis de causa e efeito. O Espiritismo e a ciência ainda têm muito mais a oferecer. Essas ligeiras palavras vêm atender ao requisito de sincera caridade e amor.
Homero Robert Filho, psicanalista e